Olá! Uma das características mais importantes que a linguagem pode ter é a clareza, a capacidade de conseguirmos fazer com que aquilo que é complexo seja transmitido de forma a ser entendido facilmente por todas as pessoas. Pois bem, a poesia pode nos ensinar bastante a respeito da clareza, desta capacidade de nós nos fazermos entender mesmo dizendo coisas complexas. Eu penso entre os poetas em alguém como o espanhol Antônio Machado, autor deste livro Campos de Castela, que foi traduzido no Brasil por Sérgio Marinho e publicado pela editora Caminhos, que é lá de Goiânia. Antônio Machado foi poeta, mas também professor, mas também um defensor das liberdades republicanas na Espanha da primeira metade do século XX. Por isso mesmo, perseguido pela Guerra Civil Espanhola, emigrou para Paris, onde veio a falecer pouco depois de chegar. E nos deixou uma obra vastíssima, da qual eu poderia extrair vários textos, mas que começo citando através do seu poema mais famoso, numa demonstração de didática, numa demonstração de clareza e dessa capacidade que eu mencionei, de traduzir o que é difícil de uma forma simples. Antônio Machado nos deixou esse famoso poema sobre o caminhante. Caminhante, são teus passos o caminho e nada mais. Caminhante, não há caminho, faz-se caminho ao andar. Ao andar faz-se caminho e ao virar-se para trás. Vê-se a estrada que nunca mais se há de voltar a pisar. Caminhante, não há caminho, somente esteiras no mar. Vejam que interessante é essa demonstração de didática. Essa frase que se tornaria muito famosa na literatura, na cultura popular do século XX e agora do século XXI, caminhante não existe caminho. O caminho se faz ao andar. É uma forma muito interessante, porque muito criativa, de dizer que nós precisamos ter a coragem de começar, ter a coragem de iniciar tudo aquilo que nós quisemos, tudo aquilo que nós pensamos em fazer. Essa, portanto, é uma forma didática, mas é também uma forma criativa de mostrar o quanto a poesia pode simplificar aquilo que nós poderíamos explicar em palavras muito mais extensivas, em textos muito mais longos. Mas é de Antônio Machado outro trecho de que gosto muito e que vale a pena citar aqui. Diz ele no mesmo livro: bom é saber que os copos nos servem para beber. O ruim é não sabermos para que serve a sede. Observem que ele nos surpreende. O poeta Antônio Machado vai nos dizer: é bom saber para que é que servem os copos. Os copos servem para beber, mas e a sede? Serve para quê? Claro que vamos entender aqui a sede de uma forma metafórica. A sede não é só a falta de água. A sede é a falta de algo. Esse algo que, quando nos falta, nos leva a buscá-lo. Ou seja, a sede está entendida aqui de uma forma metafórica, como aquilo que nós desejamos e que, por desejarmos, nos faz andar. Existe uma versão interessante dessa capacidade de clareza, dessa capacidade de traduzir o que é complexo em termos simples, na poeta brasileira Adélia Prado, que nasceu em 1935 em Minas Gerais. No seu segundo livro, publicado em 1978, O Coração Disparado, Adélia Prado escreve o poema Tempo, que fala sobre a sua própria vida. E ao falar do momento em que vivia, ela discorre falando muito de si própria e termina com este verso que está entre os mais citados da língua portuguesa feita no Brasil. Ela diz: 40 anos, não quero faca nem queijo, eu quero a fome. Veja que interessante, assim como Antônio Machado disse que é preciso saber para que é que serve a sede, Adélia Prado nos diz que quer a fome. Claro que a fome deve ser entendida aqui como nós entendemos a sede no poema de Antônio Machado. A fome é o que falta. Mas o que falta não como a ausência de alimento na mesa dos pobres. O que falta como vontade, como impulso, como entusiasmo que nos faz caminhar. A pergunta que faço a você é a seguinte: quantas páginas de psicologia, quantas páginas de filosofia ética seriam necessárias para traduzir essas ideias de que a sede e a fome, isto é, de que aquilo que nos falta nos faz caminhar? E, portanto, aquilo de que nós sentimos falta é um impulso poderoso para a nossa vida. De quantas páginas de psicologia e filosofia, repito, precisaríamos para explicar isso? Pois bem, isso foi explicado de forma muito simples, tanto por Adélia Prado quanto por Antônio Machado, nestas metáforas da fome e da sede. Eis aí mais outros exemplos importantes da sabedoria da poesia. Esta poesia que tanto nos dá o que pensar, quanto nos ensina maneiras de dizer.